verdadeiro, honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Verdadeiro, honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Verdadeiro, honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir.
que assim não haja em nós temor diante do que há de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Amém. Quero lendo o Salmo 103. Esse Salmo eu elegi para esse período que eu estou vivendo. E tem uma vez que eu não passo por ele, eu leio a Bíblia, os textos deles, e eu vou explicar por quê. Você vai entender. Hoje, as nossas músicas que nós vamos cantar, as duas primeiras, falam exatamente sobre esse Deus que é digno de glória, esse Deus criador, esse Deus que é exaltado no céu. E o versículo do Salmo 3 começa a dizer assim, versículo 17: mas a misericórdia do Senhor de eternidade a eternidade sobre os que temem, sobre os filhos, para os que guardam a sua aliança, para os que se lembram dos seus preceitos cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina a sua plenitude. É o que a nossa vamos cantar, ele é exaltado, fala, ele é exaltado acima dos céus. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executarem as suas ordens e obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, e fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. A criação dos anjos, eu e você vai fazer o quê? Bendizer ao Senhor. Vamos colocar em pé, vamos começar esse culto louvando o nosso Deus. Como o salmista começa no versículo 1: bendize a minha alma, Senhor, e tudo tem, bendiga ao seu santo nome.
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Você pode estar pensando, por que ele começou do final do Salmo? Todo o Salmo, ele vai falar da misericórdia de Deus, como eu li no início, que é de eternidade, eternidade. E quando eu falei que esse Salmo, desde quando começou essa pandemia, mexe comigo, já fiz devocional, já conversei com Deus sobre isso, é essa parte do texto. Versículo 13, Salmo 103, 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Grave esse versículo. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Talvez você que está aqui presente, você em casa, não sabe mais o que fazer em relação às dificuldades, às lutas, às dores, às vezes aquela angústia da alma, o desânimo. Primeiro, lembra-se que você tem um pai. Como um pai se compadece dos seus filhos. Deus é misericordioso, Ele se compadece de nós. A gente acabou de cantar sobre a grandeza, a santidade de Deus, que Ele é digno de toda a glória. Mas a Bíblia também fala que Ele se compadece como um pai. E o principal, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, o culto de oração, se a gente não cantasse, se não tivesse pregação e nós só nos curvássemos diante de Deus, esse é o propósito. É claro, a gente gosta, é uma igreja que gosta de cantar, louvar, gostamos de ensinar a palavra, mas há momentos, como eu preguei algumas quarta-feiras atrás, que a gente tem que chorar na presença de Deus. Deus, eu sou pó, lembre-se de mim. A minha estrutura então a próxima música que nós vamos cantar é uma oração, falar com Deus. E eu quero que você cante essa música, você que está em casa aqui, falando com Deus. Esse Deus que é santo, puro, perfeito, exaltado, Ele é nosso Pai. E Ele conhece você. Então vamos cantar, orando.
pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. É verdade, Senhor Deus. Como é bom ter um Deus como o Senhor. Um Deus tão amoroso. Um Deus misericordioso. Obrigado, Pai, porque nós podemos abrir nosso coração diante de Ti e ter a certeza que nós não saímos da mesma maneira quando estamos na Tua presença, Pai. Porque aquele que está com o coração ferido, o Senhor trata a ferida. Aquele que está com o coração amargurado, aquele que está com o coração agradecido, aquele que está clamando por socorro. Ó Deus, o Senhor nos conhece. E o Senhor sabe, Pai, o que vai em cada coração aqui presente, quem está em casa. Suas dores, suas lutas, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Mas nós louvamos ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Receba nosso louvor, nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Você que está em casa, você pode colocar o seu pedido de oração nos comentários, né? E ao final, após a palavra, nós vamos orar. Quero chamar o irmão Luiz Madeira, que vai estar pregando a palavra nesta noite.
Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também os que estão em casa. Hoje e sempre, durante muito tempo, nós vemos que várias pessoas estão em busca da felicidade. As pessoas querem ser felizes. Uns creem que vai ser feliz se encontrar um grande amor, o outro crê que vai ser feliz se conseguir casar, o outro quer ser feliz tendo um filho, o outro se realizando profissionalmente, ou passando num vestibular, num concurso público, ou adquirindo um bem, trocando de carro. E as pessoas sempre estão atrás de algo que elas creem que vai deixar elas felizes. E de fato, quando elas conseguem essas coisas, elas ficam felizes. Quando um filho consegue conquistar alguma coisa, além de ele ficar feliz, os pais também ficam felizes por ele, junto com ele. Mas não é dessa felicidade que eu quero falar. É de uma felicidade maior, que nos dá uma certeza de que vale a pena seguir ao Senhor. Vale a pena trilhar os caminhos do Senhor. É dessa felicidade que eu quero falar aqui hoje. E vou fazer isso analisando o texto do Salmo 1. Pedir os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 1. Você que está em casa pode acompanhar também aí. Salmo 1. Eu coloquei aqui como tema como alcançar a felicidade. E no final deixo uma proposta para a gente ver se a gente consegue responder essa pergunta baseado no que o texto traz para nós, como alcançar a felicidade. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí o salmista está colocando para nós analisarmos duas pessoas que têm comportamentos diferentes. E elas, no decorrer da sua vida, conforme elas reagem ao mundo que elas vivem, no final, cada uma tem uma recompensa. E como eu falei, a proposta aqui é como alcançar a felicidade. E ele começa no verso 1 dizendo: Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O salmista coloca aqui 3 coisas que o homem não deve fazer. Ele diz que feliz é o homem que não faz essas 3 coisas. Primeiro, ele não segue o conselho de ímpios. Segundo, ele não imita a conduta dos pecadores. E ele não se ajunta com os que zombam de tudo que é sagrado, de tudo que é santo. Feliz o homem que não faz estas coisas. No verso 2 ele continua falando desse homem. Primeiro ele fala de 3 coisas que este homem não faz, e ele é feliz por isso. Aí no verso 2 ele diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei de Deus, e medita na sua lei, de dia e de noite. Aqui ele diz que o prazer desse homem está em meditar na lei de Deus, de dia e de noite, ele medita na palavra de Deus. O texto diz que ali a palavra prazer, ela no nosso tempo em que nós vivemos, ela é muito mal
interpretada. Então, eu vou ler o significado dela segundo o dicionário para que não fique nenhuma sombra de dúvida. O significado da palavra prazer: sensação ou emoção agradável ligada à satisfação de uma vontade, uma necessidade, do exercício harmonioso das atividades vitais, etc. Alegria, contentamento, júbilo, satisfação. O prazer deste homem é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aí você vai falar assim: mas irmão, como que eu vou ficar meditando na lei do Senhor de dia e de noite? De dia eu preciso trabalhar, à noite eu preciso dormir. Você não pode ter esse entendimento que você vai ficar 24 horas lendo a palavra e meditando, mas ele diz que medita de dia e de noite. O tempo todo, nas suas atividades, no que você está fazendo, você tem que estar meditando na palavra do Senhor. Ele diz que medita de dia e de noite. Não é só no dia do culto, não é só após ouvir um sermão, não é só no sábado, não é só no domingo, é o tempo todo. Ele está falando de um homem que é feliz. Primeiro, por não aceitar conselho de ímpios, não ficar junto com os pecadores, no caminho dos pecadores. E o terceiro, ele não se junta, não se assenta na mesa daqueles que zombam as coisas de Deus. Ele não fala nem da relação, se está ali contando piadas, zombando, rindo. Ele fala só do fato de que ele não se assenta nesse lugar com essas pessoas. Ele se afasta do mal, porque a Bíblia mesmo ensina que as más conversações vão afastar você dos bons costumes. Eu lembro numa reunião da célula, não faz muito tempo, uma das irmãs da célula, certo dia nós estávamos conversando sobre a palavra de Deus, e essa irmã falou assim: eu gosto tanto de ouvir a palavra de Deus, eu gosto tanto de ouvir uma pregação, eu fico maravilhada quando eu leio um texto da palavra de Deus e eu entendo aquele texto. É isso. É meditar na palavra do Senhor, é amar a palavra do Senhor, gastar tempo, ter reverência pela palavra, pela lei do Senhor. O quanto nós hoje temos meditado nesta lei? Quanto tempo nós gastamos meditando e lembrando das coisas de Deus, da palavra de Deus como um todo? Talvez muitas pessoas estão passando por problemas e nós temos o costume de falar assim: quando eu tenho o problema é culpa de alguém, eu aponto para alguém. Mas na verdade, se eu começar a meditar na palavra, esse apontamento que eu vou fazendo, ele vai voltando e ele aponta quem realmente é o culpado do problema. Eu mesmo. Pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas, pelas coisas que eu dou valor, pelas prioridades que eu tenho. Será que quem está passando por muitos problemas não está passando por problema pela falta de meditar na palavra de dia e de noite? Pela falta de se afastar de pessoas que têm maus costumes, que não estão nem aí com as coisas do Senhor, e às vezes você está gastando tempo junto com essas pessoas, a roda dos escarnecedores. Ele fala ali a roda dos escarnecedores, às vezes as pessoas não entendem isso, mas essa roda, ela pode estar no nosso trabalho, num local que a gente participa como lazer, seja no futebol, no clube, um lugar que a gente vai porque a gente gosta, se reúne com pessoas. Talvez essa roda dos escarnecedores esteja lá no meio dos seus familiares, quando tem uma festinha. As pessoas estão zombando das coisas de Deus, ridicularizando as coisas de Deus, diminuindo, não colocando crédito na fé, nas coisas que Jesus ensinou. E às vezes as pessoas estão lá no meio dos escarnecedores. Eu ouvi uma pessoa que falou para um pastor assim: mas Jesus se assentava na roda dos escarnecedores porque ele vivia lá com os bêbados, com as prostitutas e tal. Jesus não
não descumpriu isso daqui. Ele estava no meio deles, tentando salvar eles da condenação eterna. E ele não se contaminava com eles. Na verdade, eles, quando se aproximavam de Jesus, mudavam a sua atitude. Mas o salmista fala assim: feliz é aquele homem que não senta na roda dos escarnecedores. Cuidado com más conversações. Tem gente que adora ridicularizar o outro, e contar piada, e tirar sarro. E não duvido que essas coisas muitas vezes não acontecem até no meio cristão. Talvez as pessoas podem se reunir e fritar o pastor por uma atitude que o pastor tomou, ou que um irmão tomou, ou algo que o irmão falou. Não se assente nessas rodas. Por quê? Estamos sofrendo, buscando a felicidade e sofrendo. Voltando para o verso 1, será que nós também não seguimos conselho de ímpios? Será que nós não imitamos a conduta dos pecadores? Ou nós também não nos de vez em quando com aqueles que zombam do que é santo? Nossas escolhas sempre nos levam para algum lugar. Por isso precisamos a cada dia estar perto das coisas de Deus, perto da palavra do Senhor, meditando nela, para que quando nós vamos fazer uma escolha, tomar uma atitude, nós possamos lembrar na hora da palavra, a palavra vem na nossa mente. Esses dias eu estava assistindo um sermão no YouTube e a minha esposa estava junto comigo. E o pastor maravilhosamente explicando num texto, falando sobre santidade, sobre amor, que Deus está acima de todas as coisas, que nós temos que olhar para Deus, uma pregação maravilhosa. Daí o que aconteceu? Vem um intervalo e entra uma propagandinha lá. E a propaganda que entrou era uma propaganda que assim, você é o rei, você escolhe o que você quer para você. Eu falei para Simone, olha, tudo ao contrário do que o pastor está pregando. E no final de tudo era uma propaganda de uma cerveja. Eu falei, olha só, uma pregação maravilhosa no YouTube, mas o Satanás põe no meio uma propaganda para tentar desdizer, vamos dizer assim, tudo aquilo que o pastor disse. E nós somos alimentados por esse tipo de coisa. Então, eu lembro que o pastor certo dia pregou aqui e falou de um homem que tinha 2 cães brigando dentro dele, um preto e um branco. Ele falava, qual que vence? Aquele que eu alimento mais. Então é assim, do que nós estamos nos alimentando? Quanto tempo nós estamos gastando e meditando na palavra do Senhor? Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor e ela passa a ser escrita na tábua do nosso coração, tudo que nós fazemos, que nós vemos, o que as pessoas falam para nós, parece que já bate na tua cabeça, já entra num filtro e você já vai para a palavra. E quando a gente não faz isso, que a gente está desatento, que outro dia eu falei para o irmão, às vezes a nossa vida tem dias que é tão corrida, tanta coisa para resolver, e você passa o dia, chega no final da tarde, você fala assim, não li a Bíblia, não meditei na palavra do Senhor, nem lembrei das coisas do Senhor, que correria. E aí, chega o início da noite, você vai se acalmando, e você começa a lembrar das coisas que você fez, e você vê, falando de mim, que tomou atitudes que não deveria ter tomado, falou coisas que não devia ter falado, fez coisas que não devia ter feito. E aí a gente fica indignado com a gente mesmo, e vai para a palavra do Senhor e pede perdão para Deus, e aí Deus nos perdoa, nós entendemos como é grande e maravilhosa a graça de Deus, e somos justificados por causa dele. É isso que acontece nesse homem que é feliz, porque ele não anda por caminhos maus e ele medita na palavra do Senhor. Mas tem algo maravilhoso que ele continua no texto, no verso 3, ele faz uma comparação do que acontece com a pessoa que age assim. Verso 3, vamos ler. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Olha a comparação maravilhosa que o salmista faz desse homem que é feliz por agir assim. Ele é plantado à beira de águas correntes. Não é como a gente olha um lugar que talvez até seja seco e tem um riacho, e lá perto daquele riacho tem as árvores. Até quando você está perdido num lugar
e você precisa procurar água, você tem que olhar onde tem as árvores mais bonitas, mais verdes, mais frondosas, lá tem água. E a árvore que nasce perto da corrente de águas, ela tem a saúde melhor, ela é mais forte, ela tem raízes mais profundas, ela consegue tirar mais nutrientes da terra. Então, mas aqui ele fala assim, ele não fala simplesmente que ele é como uma árvore que está lá, ele fala que ele é como uma árvore plantada. Plantada, o Senhor planta, ele está fazendo uma comparação de como é a vida dessa pessoa. O Senhor planta essa pessoa próximo de águas correntes. E essa pessoa, essa planta, essa árvore dá fruto no tempo certo. Ela não se importa com o que está acontecendo lá fora. Se tem seca, se tem sol, se não está chovendo, se tem praga. Ela não está nem aí para o que está acontecendo lá fora. Ela não está nem aí, estão dizendo, olha, cuidado, você tem que ter medo, porque está perigoso viver nesse mundo, porque tem violência, porque tem doença. Não. Aquele que é plantado junto ao ribeiro de águas, dá fruto no seu tempo, ele não se importa com o que está acontecendo. E o texto diz que as suas folhas não murcham. Tem um texto que diz que a folha não cai. Aí você pensa assim, ele faz uma comparação, que essa pessoa é como essa árvore plantada lá. Mas quando ele diz que essa folha não cai, você conhece alguma árvore que a folha não cai? Em algum momento cai a folha. O que ele quer dizer com isso? Que a vitalidade é tão grande que ela não perde nada, porque ela está plantada no local onde foi escolhido para ela estar e foi escolhido para que ela seja nutrida naquele lugar. E assim é a vida daquele que vive, o que está no verso 1 e no verso 2. Ela foi plantada propositalmente naquele lugar. Ela é plantada num bom lugar, ela dá fruto no seu tempo, suas folhas não murcham, e tudo que faz prospera. São 4 coisas que ele coloca dessa árvore plantada lá, mas ele compara essa pessoa a essa árvore. Então são 4 coisas: plantada em bom lugar, fruto no tempo certo, as folhas não murcham, e tudo que faz prospera. Imagina que bênção de pessoa é esta. Uma pessoa feliz, porque essa pessoa é abençoada, porque ela não faz o que é errado, mas ela medita nas coisas do Senhor, na palavra do Senhor, de dia e de noite. E meditando na verdade da palavra, cada dia ela aprende mais, cada dia ela é mais capacitada a viver nesse mundo, sem medo, porque ela sabe que o Senhor é a segurança da vida dela. Então, se você está plantado, seja onde for, você precisa dar frutos aonde você foi plantado. A pessoa não fica frustrada, ela não fica com medo. É isso que ele quer dizer quando as folhas não caem. E ele diz que tudo que essa pessoa faz prospera. Olha que coisa. Isso aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas pessoas aplicam errado essa parte do texto. Falou em prosperar, a pessoa já pensa que é grana, dinheiro, é ficar rico. E não é isso que ele está falando. Ela fala que tudo que essa pessoa, comparado a essa árvore, tudo que ela faz prospera. Por que prospera? Porque ela está dentro da vontade de Deus. Ela entende o motivo da existência dela. E nós temos que entender o motivo da nossa existência. E para entender o motivo da nossa existência, somente estando cada dia mais mergulhado na palavra de Deus. Porque se nós ficarmos escutando o conselho dos ímpios, você vai ser enganado. Ela não precisa forçar nada, as coisas acontecem naturalmente. Desses 3 primeiros versos, nós vemos como é a vida daquele que é feliz. Uma pessoa justa, justificada pelo Senhor. Agora vamos ver, ele vai falar do outro personagem. O que acontece com esse outro personagem? Nós vamos ver a partir do verso 4. Ele falou da pessoa que é feliz. Agora ele vai falar do outro, do ímpio. Como ele age e o que ele recebe. Verso 4. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento espalha. Olha a diferença.
Alguns textos diz aí a moinha que espalha, né? A moinha é a poeira da palha. É pior que a palha. Bate o vento, sumiu. Cadê? Cadê o ímpio? É isso que ele está falando. Hoje o ímpio existe, amanhã ele não existe mais. Um vento basta para que ele deixe de existir. O ímpio não é como aquele que tem prazer na palavra do Senhor. Prazer na lei de Deus. Verso 5, ele continua. Por isso os injustos não ficarão em pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. O ímpio é aquela pessoa que não está nem aí para Deus. Está nem ligando para Deus. Cada dia ele quer viver do jeito dele, fazer o que ele quer, realizar os planos que ele fez, ele não está nem aí para as coisas de Deus. Esse é o ímpio. É esse, muitas vezes, que quer dar conselho para aquele que crê no Senhor. E se ele não estiver atento, ele vai escutar o conselho. E os dois vão entrar pelo cano. E no verso 5, quando ele diz assim que eles não ficarão em pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, ele está dizendo o quê? Que não tem como se infiltrar no meio daqueles que são justos, justificados pelo Senhor, não tem como ele se infiltrar e ficar ali no meio. É aquela história que Jesus contou lá da boda do casamento, que convidou várias pessoas, muitos não aceitaram, aqueles que aceitaram receberam a veste para participar da boda, de repente o dono da festa olhou e, opa, tem alguém lá sem a roupa, sem a vestimenta, chamou aquela pessoa e falou, ei, o que você está fazendo aqui? E ele foi lançado fora. Então, o ímpio, o injusto, ele pensa que ele pode viver do jeito que ele acha melhor, ele pode zombar daqueles que amam o Senhor e a palavra do Senhor, e no final, Deus é bonzinho, ele vai ter dó, ele vai deixar eu entrar. Não zombem das coisas de Deus. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é destinado à desgraça e à morte eterna, é o que está no verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mais de uma vez, teve situações que algum irmão e até a irmã chegou assim para mim, ou na reunião de célula, ou na igreja, ou algum lugar que estava conversando com alguém, a pessoa tem uma coisa dentro dela que ela fala assim, tem um vizinho meu, que é um cara ímpio, pecador, que não está nem aí para Deus, traidor, mentiroso, tudo que é defeito ele tem. E ele é um homem muito bem sucedido, ele é um homem próspero, vive no maior conforto. Não sei se você já ouviu alguém falar assim, irmão, falar assim, e daí falar assim, já deve ter falado para o pastor, com certeza, mas pastor, veja só, a gente sofre tanto, a gente não consegue as coisas, e um homem ímpio que nem obedece ao Senhor é tão abençoado. Parece que está cobrando de Deus que Deus está falhando com ela. Mas o que ele nos ensina? No verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não tenho inveja dos maus, não tenho inveja dos injustos, porque o fim deles é o que ele disse ali, vai bater o vento e eles vão deixar de existir, eles não conseguirão permanecer na congregação dos justos. O fim deles é certo. Como Jesus disse, o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, mas muitos, por não estarem nem aí para as coisas de Deus, por não quererem seguir a Deus, irão para lá. E às vezes as pessoas caem nesse erro de começar a fazer essa comparação, porque é injusto e está indo bem. Você não sabe, talvez nem dorme de noite. Eu conheço gente que tem muito dinheiro, que é uma pessoa que não é feliz, uma pessoa amargurada, cheia de ódio, sabe, sempre preocupado que alguém está querendo roubar as coisas delas ou dar golpe nelas. Melhor pouco com Deus do que muito cheio de injustiça. Nós não
devemos ter inveja do ímpio, porque o fim dele é terrível. Para concluirmos o texto, como alcançar a felicidade? Não fazendo aquilo que desagrada a Deus, que está escrito na lei de Deus, e meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. Meditando na lei do Senhor de dia e de noite. E aí você vai ser como essa árvore que é separada e plantada lá, para ser bem nutrida, para dar fruto no tempo certo, em que as folhas não caem se o Senhor não quer que caia, e você vai ser uma bênção. Quer ser feliz? Se apega com Deus, se apega com a palavra de Deus. Não existe outro caminho. Aqui ele mostra 2 homens com 2 atitudes e 2 caminhos, e 2 fins. Deus sabe quem é justo, e ele não vai cometer injustiça. Por quê? Porque ele é o justo juiz. Jesus disse para os seus discípulos lá em João 14, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem pessoas que conhecem a palavra de Deus, aprenderam da palavra de Deus, assistiram muitos sermões, muitas pregações, até visitaram algumas igrejas, participaram no meio dos irmãos, mas essas pessoas ainda não tomaram uma decisão por Cristo. E às vezes eu fico me perguntando, o que essas pessoas estão esperando? Que venha esse vento e carregue, porque não adianta falar assim, eu sou um homem bom, eu pago as minhas contas, eu não traio a minha esposa, eu não arrumo encrenca com ninguém, eu vivo minha vida quietinha no meu cantinho, não incomodo ninguém. Mas o problema é não aceitar a Cristo, porque Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que você está esperando para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E viver como esse homem que é feliz, não fazendo as coisas erradas e meditando na palavra do Senhor, que vai trazer qualidade de vida, vai trazer coisas boas para você. Quanto mais você estuda a palavra, mais feliz você fica, mais você quer aprender do Senhor. As pessoas acham que vão viver assim, eu não devo nada para ninguém, não roubo nada de ninguém, e vai para o céu. Se disseram isso para você, sinto muito dizer que te enganaram. Jesus disse, eu sou o caminho, não vai ter como ir por outro lugar para chegar aos céus. Jesus é o caminho. E ele morreu na cruz. E ele ressuscitou. Tudo que ele prometeu, ele falou, ele cumpriu. O que você está esperando? Uma desgraça se abater sobre você? E você ser retirado desse mundo e no dia do juízo, você ser levantado e não poder falar nada? Não vai poder falar nada. Não vai poder permanecer na congregação dos justos. Porque como se tivesse um carimbo lá, você não está com as vestes, como a história que Jesus contou. E aquele que não estiver com as vestes para participar da festa, será lançado fora. O que nós aprendemos com o texto? Que não devemos aceitar todo tipo de conselho. Não devemos permanecer no caminho dos pecadores. Devemos meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Afinal, Ele cuida de nós de dia e de noite. Os ímpios vivem por um caminho que leva à morte e separação dos justificados pelo Senhor. Aqueles que são justificados pelo Senhor serão ressuscitados naquele dia e entrarão para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Não devemos dar ouvido ao ímpio e nem desejar viver como eles. Aparentemente está tudo bem, mas não está. O fim deles é terrível. Escutei outro dia um pastor falar a seguinte frase: quem dá ouvidos ao ímpio e se assenta na roda dos escarnecedores, se torna mestrando em inutilidade e doutorando em maldição. Nós temos que dar ouvidos ao Senhor. É Ele quem nos planta
junto a ribeiros de águas. O justo, ele busca todo o tempo permanecer fiel aos projetos do Senhor, que estão aqui na palavra do Senhor. O salmista aqui, ele tinha ainda parte da revelação, ele não tinha toda a revelação. Mas se você ler o livro dos Salmos, você vai ver que tem revelações para o nosso tempo, para um pouco antes do nosso tempo, e tem revelações para depois do nosso tempo. A Bíblia é a palavra de Deus, ela se complementa. Mas como nós vamos entender isso se nós não meditamos nela dia e noite, nós não gastamos tempo com o estudo da palavra? Não permaneça no caminho de pecadores. Irmão, não importa o que está acontecendo ao teu redor. Não fique com medo, porque você serve um Deus que criou todas as coisas. Um Deus poderoso, que diz que cuidaria de nós todos os dias até a consumação dos séculos. Até quando existir somente o pó, Ele vai continuar cuidando de nós. E vai nos ressuscitar no último dia. Coloca a tua confiança no Senhor. Como eu disse, tem pessoas sofrendo, tem pessoas passando por dificuldades. Muitas vezes, por causa das nossas escolhas, você vai falar assim: ah, Luiz, mas aconteceu uma coisa comigo que eu nem esperava. Mas muitas vezes, quando nós meditamos na palavra de Deus, às vezes até para fazer um favor para alguém, isso vai implicar se a gente vai dizer sim ou não. Porque eu costumo falar, o irmão que participa na célula sabe disso. Muitas vezes eu falo assim, às vezes você acha que está ajudando a pessoa, mas na verdade você está atrapalhando. Porque às vezes a pessoa tem que passar por uma dificuldade para ela aprender a superar aquela dificuldade. Né? É igual a pessoa que pega lá o ovinho, lá quando está nascendo, né? o pintinho lá, o passarinho, e aí vê que ele está cutucando, você vai lá e quebra o ovinho e tira ele lá de dentro. Ah, eu ajudei ele, o que acontece? Ele morre, porque ele precisava fazer todo aquele esforço para sair lá de dentro, para ir fortalecendo a musculatura dele, para quando ele saísse de lá, ele conseguisse firmar os pezinhos, a coluna dele, mas você foi lá e ajudou. E você acabou ajudando, você matou o bicho. E às vezes eu falo, até para fazer um favor, se nós estivermos meditando na palavra, nós vamos entender se devemos ou não devemos, ou se devemos esperar ou ajudar de outra forma. Às vezes nós somos muito afoitos de querer resolver o problema logo, mas Deus está trabalhando uma outra questão. E a gente tem que entender isso. Como nós vamos entender? Somente se estivermos meditando na palavra. Tudo o que está acontecendo, Deus sabe todas as coisas. Não foge do controle dele. Como eu falei, tem pessoas sofrendo. Talvez você que está ouvindo aí, você quase morreu. Mas Deus não quis que fosse agora. E talvez você está na situação daquela pessoa que eu disse ali, que ouviu da palavra várias vezes, se emocionou com as coisas de Deus, até bênçãos do Senhor você já recebeu, mas não sei por que você não tomou uma atitude. Por causa de alguma coisa que você não quer largar, não quer deixar. E a palavra de Deus nos ensina que viver o Evangelho é renúncia muitas vezes. Muitas vezes é deixar aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente mais gosta, para seguir ao Senhor. Veja a vida dos discípulos. Deus tem cuidado de vocês. Você não sabe até quando. Você quase morreu, mas Deus teve misericórdia. Muitas pessoas oraram por você, intercederam por você, e Deus é fiel. Deus respondeu às orações. Confie no Senhor. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Seja você também uma pessoa bem-aventurada. Deus abençoe. Agora nós vamos para o nosso momento
de oração. O Mateus está trazendo aqui os pedidos. Eu peço a você que está aí na sua casa, se você tem algum motivo, por mais que você não tenha passado aqui, se concentre agora coloque isso diante do Senhor e nós vamos orar pelos pedidos aqui. Deixa eu só dar uma lidinha para não errar o nome, que às vezes a gente erra o nome das pessoas. Vamos ficar em pé, igreja, e interceder a esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão misericordioso que nós servimos. Sim, Abisael. Ok. Mais alguém tem algum outro pedido aí, de última hora? Uhum. Sim. É isso aí, irmão. Nós fazemos a nossa parte e a parte dele ele sempre faz, né? E somos gratos. É isso aí, agradecer pela nossa saúde e pelo cuidado que Deus tem tido com cada um de nós, com os nossos familiares. Vamos interceder ao Senhor, então? Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa que o Senhor tem deixado para nós, para cada um de nós, esse livre acesso, onde nós podemos ler, meditar, ler novamente, pensar naquilo que nós estamos vendo, nas coisas que o Senhor tem feito, as coisas que o Senhor já fez e as suas promessas daquilo que o Senhor vai fazer, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é uma bênção que nos enche de alegria, que nos encoraja, que nos dá ânimo e que nos traz esperança, Senhor. Nós não sabemos quando vai ser o fim de todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas e importa que nós, quando estamos aqui, nós possamos a cada dia aprender mais do Senhor e colocar em prática a Tua palavra, Senhor, o Teu grande amor, e nós também possamos proclamar aos homens tudo aquilo que Cristo fez por nós e a garantia que Ele nos deu de que um dia todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador poderão se reunir juntamente com Ele nos céus, Pai. Colocamos esses pedidos diante do Senhor, oramos, Senhor, pela saúde da nossa irmã Elvira, que vem sentindo muitas dores de cabeça. Pai, tem misericórdia, abençoa ela, Senhor, e que ela possa estar restaurada, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa, visita ela agora, Senhor. Não sei se ela está bem agora ou não, mas dá uma melhora, Senhor, que ela possa dormir bem essa noite e acordar bem amanhã para louvar ao Senhor. O Senhor Werner pede pelas famílias, relacionamento entre pais e filhos, harmonia no lar. Nós temos ouvido, Senhor, de muitas pessoas, muitas famílias que têm até se separado, casais que têm se separado, Senhor, nesse momento. Ó, Senhor, só o Senhor que sabe todas as coisas, Senhor, pode interceder e para que essas pessoas coloquem a sua consciência no lugar, sabendo que elas estão buscando uma felicidade que talvez seja passageira, mas elas precisam entender que elas precisam procurar a verdadeira felicidade, que é viver próximo do Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor, desses filhos que sofrem com a separação desses pais, e que também os pais e filhos tenham paciência para conviver junto no amor do Senhor, Pai. Nós pedimos, Senhor, Tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa nação, sobre as famílias, Pai, que nós sabemos que o nosso inimigo tem agido no seio da família, que quando ele consegue fazer isso, as outras coisas más vão acontecendo naturalmente, Senhor. Colocamos em oração a família do Cleverson, várias pessoas que estão doentes com o Covid, Pai, tem misericórdia. Oramos, Senhor, também pela recuperação do cunhado dele, o Almir, a Cleonice, Senhor, que estão lá nos Estados Unidos, Senhor, longe dos parentes, longe dos amigos aqui do Brasil, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, conforta o coração deles, Senhor, fortalece, Senhor, o Almir, a Cleonice,
e todos os outros parentes do Cleverson também que estão adquiriram essa doença, que eles possam ser curados logo, Senhor. Oramos a Salete pede oração pelo seu João Francisco, que vai fazer uma prova do Detran, Senhor. Abençoa ele, Senhor, que ele tenha calma lá naquele momento e que ele possa fazer essa prova e passar nesse teste, Senhor. Abençoa a vida do Senhor João Francisco. A Lidiane pede pela família, em especial pela Marina, que não está bem. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Abençoa a vida da Marina, abençoa a vida da família da Lidiane também, Senhor, todos da família, que eles tenham a oportunidade, Senhor, de conhecer o Senhor e saber que a esperança de melhora, a esperança de vitória está no Senhor. A Rose coloca aqui outros pedidos também, agradecendo pelo cunhado, também que tem sustentado nas dificuldades. Pede oração pela irmã Cleia, que também está com Covid, pela vida do Celso Lins e a esposa Suzane. Pede pela Salete, que voltou para o hospital. Senhor, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo, Pai. Nós clamamos ao Senhor e sabemos que o Senhor tem dado respostas às nossas orações. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas, dessas que estão sofrendo, que estão doentes, dos familiares que estão preocupados, estão com medo, Senhor. Abençoa a vida deles, Senhor. Dá o conforto no coração, Senhor, a certeza de que o Senhor tem misericórdia e que eles podem estar recuperados logo, Senhor. Colocamos diante do Senhor a nossa irmã Abisael. Oramos, Senhor, pela saúde dela física e pela saúde emocional, Senhor. Que ela possa fazer os exames que ela tem para fazer, Senhor, e que o médico possa trazer o melhor tratamento, que seja tudo para a honra e a glória do Seu nome, Senhor, e que ela possa cada dia colocar a vida dela diante do Senhor, sabendo que a vida dela está nas Suas mãos, Senhor. Oramos também pelo irmão Martins, que está com esse projeto de venda da sua residência, Senhor. Prepara, Senhor, o melhor negócio e que o Senhor esteja abençoando e trazendo aquela pessoa que precisa de um imóvel ali, que seja benção para ele, a família dele, para quem vai comprar também, Senhor. E ele agradece também pelo seu cuidado, Senhor. Agradecemos como igreja pelo seu cuidado, pelos nossos irmãos aqui que congregam conosco, pelos seus familiares, Senhor, que muitos tiveram doenças, tiveram problemas agora durante essa pandemia, mas até aqui o Senhor tem cuidado de todos, Senhor. Nós não perdemos nenhum dos nossos irmãos. Somos gratos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nos colocamos diante do Senhor, sabendo que nós muitas vezes não conseguimos resolver os problemas, trazer soluções imediatas, mas nós sabemos que nós dependemos do Senhor e a sua vontade, Senhor, ninguém vai contra ela, Pai. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida, da vida de cada irmão, e somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado até aqui, tem cuidado de nós e da nossa família. Abençoa todos aqueles que estão acompanhando, Senhor, essa transmissão, e que eles também possam ter a certeza que o Senhor é um Deus poderoso, que está pronto para perdoar os pecados daqueles que se arrependem, para que eles possam também estar juntos na congregação dos justos, confiando que o sangue de Jesus limpa e livra de todo o mal, Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus, agradecemos por essa noite, por esse culto, somos gratos a tudo que o Senhor tem nos dado. Amém. Verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude,
isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento,